pastor Antônio Cleito me convidou, né, para estar aqui trazendo a palavra. E só um mês atrás, né, pastor, aproximadamente um mês, eu cheguei no pastor Denilson e falei: pastor, eu sou obediente. O que eu aprendi é que quando a gente vai, a gente sai debaixo do peso. Eu não sei até se ele se lembra, mas na mesma hora eu já cheguei: pastor, o pastor Antônio Cleito me convidou para estar ministrando lá na ceia. Não, vai, pelo amor de Deus, é peso, vai e deixa Deus te usar. Então eu estou registrando isso aqui, né, que eu vim debaixo do peso, vim debaixo da autorização do meu pastor, meu líder. E sim, subiu aqui do nosso amigo, rapaz, e aí eu estava ali comentando e vindo, conversando com a minha esposa, que a gente fica, né, realmente preocupado, porque sem demagogia, isso aqui é uma responsabilidade muito grande, a gente saber o que vai falar, né? Porque aqui nós estamos num culto aqui incumbido de trazer uma palavra de Deus, Todo-Poderoso, e muitas vezes a gente não tem pessoas que não têm essa noção, vem assim com um alter ego, sabe, vem, quem sou eu, gente? Me perdoa, tá? Falando de outras pessoas, o que importa sou eu. Eu venho com temor, venho com reverência e gratidão a Deus por essa oportunidade e peço à amada igreja que tenha paciência comigo, que eu não sou aqueles eloquentes, sabe, aquele que faz o reteté. Eu sou mais tranquilo, mas é uma palavra que eu posso falar com vocês, que Deus também fala comigo. Primeiro comigo, depois com a igreja. Amém? E nesse sentido e nesse espírito, é importante a gente também estar frisando que se eu fosse convidado para trazer uma ministração para jovens, eu não ia trazer uma palavra para casais, não é isso? Se eu fosse convidado para trazer uma ministração para os homens, eu não ia trazer uma palavra que seria de encontro às mulheres. Ou seja, a cada convite que a gente recebe, nós temos que ter a sensibilidade de saber que nós vamos falar algo direcionado. E com relação a uma prova, eu vou fazer uma prova de física, eu vou estudar filosofia. Não cabe. O que cabe é aquilo que eu vou fazer. Então, nesse espírito, ir buscando uma direção de Deus para trazer a administração de uma ceia, numa congregação de justos, justificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa tarde eu estive conversando com o meu genro e estava falando justamente com relação ao sacrifício vicário. Na verdade, quando Deus Ele olhou para nós, olhou para a terra, olhou para o céu e não viu um que fosse capaz de trazer essa restauração da comunhão do homem para com Ele. E Jesus, Ele foi esse substituto, através da morte vicária, que é uma morte substitutiva. Ele morreu por mim e morreu por você. Agora, qual foi esse propósito? Por que Cristo, Ele deixou toda a sua honra, toda a sua glória, a majestade que Ele detinha nos céus e veio para morrer por nós? Ele tinha um propósito. Deus é um Deus de propósito. E Deus tem esse propósito para as nossas vidas, para a restauração, para a comunhão, para a unidade da igreja. E dentro deste pensamento, desse sentimento que Deus, o Espírito Santo foi falando comigo, eu entendi que Deus, Ele quer trazer ao nosso entendimento, que muitas vezes nós não atentamos para isso. Vimos a igreja de forma motora, de forma mecânica, sem entender, sem procurar compreender aquilo que Deus quer falar, que quer fazer dentro de cada segmento, dentro de um culto de jovens, dentro de uma palavra específica para varões, para as esposas, para casamento. Deus tem propósito, e dentro desse propósito
nós temos que estar com o nosso coração aberto e com o nosso entendimento aberto, para que o Espírito Santo possa revelar a vontade dele, o projeto e o propósito para as nossas vidas. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 3, que é um tempo determinado para todo propósito. Então Deus é um Deus de propósito. Então esse tempo, quando chega em nossas vidas, se nós estivermos desapercebidos, essa coisa passa e nós não recebemos aquilo que Deus queria, que Deus tem preparado e reservado para nós, e perdemos o melhor de Deus. Então, quando a gente vem à igreja, nós temos que vir gerando em nossos corações algo que Deus quer fazer. A Bíblia fala que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Então, se eu tenho fé para sair da minha casa, para deixar outros convites, outros afazeres, ou até uma reunião social, eu tenho que entender que eu estou indo para adorar a Deus. A fé nada mais é que a força motriz que nos faz caminhar. A fé é a força motriz, é o dínamos que recarrega as nossas energias, que recarrega a nossa esperança, que recarrega a nossa força, o nosso vigor para caminhar, para perseverar até alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então é essa fé que nos movimenta, essa fé que nos faz caminhar e perseverar. E a Bíblia ainda nos alerta e nos traz ao entendimento em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você saiu da tua casa gerando fé no teu coração, gerando a expectativa para alcançar e receber algo novo de Deus, se você colocou a motivação correta de que Deus vai fazer, vai falar, vai realizar algo na tua vida, você pode ter certeza que Deus já fez, Ele já preparou, Ele já realizou. A Bíblia fala que Deus já supriu, Ele não vai suprir, Ele já fez, não vai fazer, já realizou, não vai realizar. Todas as nossas necessidades, segundo a riqueza de sua glória em Cristo Jesus. Ou seja, todo o nosso suprimento já está preparado. E de fato, é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e se torna o galardoador, o presenteador, o doador, o Deus Jeová Jireh, de todo aquele que o busca. Quantos buscam a Deus essa noite? Você consegue entender, igreja? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquela que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torne o galardoador daquele que o busca. Olha que coisa tremenda. Agora Deus, no seu propósito, Deus, no propósito de fazer, de realizar o que? A capacidade, a capacitação para que eu e você receba aquilo que Ele já fez. Ele traz a revelação na sua palavra. Por isso que eu falei, vem cá, se eu vou falar, se eu vou fazer uma prova, ou de matemática, eu não vou estudar filosofia. Se eu vou fazer uma prova de história, eu não vou estudar matemática. Eu vou buscar aquilo que Deus quer fazer e aquilo que Deus quer falar. Deus, essa noite, quer falar sobre o quê? Sobre o projeto de ser, sobre o propósito de nós nos reunirmos. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, homem e mulher de Deus, qual é o propósito de Deus, de Jesus, quando disse que nós nos reuníssemos para a celebração da ceia? Alguém vai falar, não, é para a memória do seu nome. Não é isso? Jesus falou, todas as vezes que reunides e comeis em memória
de mim. Aí você vai falar: pastor, é para a memória de Jesus. Outro vai falar: olha, é para nós adorarmos e reconhecermos a grandeza e soberania de Deus. Amém. Aí outro vai falar: não, é para que nós recebamos através da ministração do pão e do vinho, ou do pão e do suco de uva, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, para que através desses elementos nós recebamos cura em nosso corpo. Aí eu vou falar para você: amém? Eu também creio. Você está entendendo, irmãos? Então Deus, Ele quando estabeleceu, instituiu a ceia, Ele instituiu com propósito. Agora, com relação a esse propósito, eu estou enquadrado nele? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Essa é a introspecção que a gente tem que realizar, que a gente tem que sentar e pensar: por que Deus me salvou? O que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida? Por que eu vou à igreja? Qual é a motivação do meu coração? Entusiasmo. Entusiasmo, se você pegar um dicionário, ele vai falar que nada mais é do que Deus dentro de mim, em movimento, o Espírito Santo de Deus me fazendo caminhar. Eu estou entusiasmado, eu vou alcançar, eu vou fazer, eu vou realizar. Deus já me deu, a vitória é minha, aquilo que Deus preparou para mim é meu, eu não abro mão. É entusiasmo. E muitas vezes a gente não gera isso, irmãos. Muitas vezes a gente vem como mais um culto. É mais um culto, é mais uma satisfação que eu tenho que prestar à igreja, ao pastor, aos líderes, aos irmãos. Não! Não é para isso que a gente vem à igreja. Não é por isso que nós estamos aqui participando desse momento tão sacro, sagrado, preparado por Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa igreja. Deus, Ele estabeleceu a comunhão através da ceia para que nós tivéssemos unidade de espírito. Quantos estão entendendo de um amém? A ceia é a unidade que Deus requer e espera de cada um de nós na igreja. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: eu tenho uma unidade com você. Eu tenho uma aliança com você. Agora isso, meu irmão, é muito fácil a gente falar. É muito fácil falar: pastor, eu tenho uma aliança com o Senhor. Pastores, eu tenho uma aliança com os senhores. Olha, eu tenho uma aliança com você, irmãos. Mas as minhas atitudes condizem com aquilo que eu falo. O título dessa ministração, irmãos, é um pouco longo. A unidade da igreja através da comunhão vertical e horizontal. Aleluia. Isso que Deus colocou no meu coração. O texto que eu gostaria de ler com a igreja é em Romanos, no capítulo 12. Então, irmãos, o propósito que eu vejo, que eu entendo de Deus para as nossas vidas, através da comunhão, da ceia, do ajuntamento solene, é para que nós criemos essa unidade, é para que nós entendamos que o propósito de Deus é uma igreja unida, no mesmo propósito, numa mesma direção, com o mesmo destino, que é morar no céu. Quantos creem que um amém? Quantos aqui querem morar no céu? Aleluia.
Quantos acharam Romanos 12? Digo amém. Então vamos aqui a partir do versículo 3. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor, olha que coisa, o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, servi a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Irmãos, aqui se você leu e buscou já esse entendimento, aqui o apóstolo Paulo nada mais está fazendo do que está nos dando conselhos com relação ao que? A nossa maneira de nos prostrarmos, a maneira de nós estarmos dentro da igreja, a maneira de nós nos comunicarmos, a maneira e a forma com que nós devemos andar em unidade, em comunhão com os nossos irmãos. Aquele que julga ser alguma coisa, meu irmão, aquele que pensa que há alguém ou alguma coisa mais que a pessoa está do teu lado, aquele que faz as coisas do Senhor relaxadamente, aqueles que receberam uma incumbência de Deus, quer seja para ministrar, quer seja para ensinar, quer seja para presidir, quer seja para o chefe aqui, ó, coordenar. Faça, meu irmão, faça, minha irmã, com dedicação. Então aqui há conselhos práticos que estão sendo dados a mim e a você. E aqui a Bíblia, ela está nos conclamando aqui e nos alertando para que nós andemos em unidade de propósito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque pela graça que me é dada, a graça de Deus me concedeu nesta noite de estar aqui sendo um instrumento dele para trazer uma palavra para a minha vida primeiro e depois para você. Pela essa graça, pela misericórdia de Deus que ele me concedeu, rapaz, eu tenho que fazer isso com reverência, eu tenho que ter gratidão, eu tenho que reconhecer que é o meu Deus que merece honra e glória, louvor, adoração, exaltação. É para ele a honra, a glória é dele. Não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se Deus, ele te confiou que você estivesse em alguma, ou te colocou através do coração aqui do pastor em alguma posição, honre aquilo que Deus, aleluia, usando a vida do teu pastor, colocou você para fazer. Faça com dedicação, faça com esmero, com entendimento.
Porque assim, versículo 4, como um corpo temos muitos membros. É interessante isso porque aqui são diversas famílias, diversas educações, formações de caráter, de identidade, de conceitos, de valores que foram forjadas pelos nossos pais. Aqui, uns são Pedrão, sanguíneo, colérico, outros são fleumáticos, outros são mais tranquilos, mais reservados, outros têm outro tipo de temperamento que, para mim, eu olho assim e falo, rapaz, eu agiria de outra forma, mas é a maneira dele, a forma dele, a criação dele, a educação dele. Quem sou eu para julgar você? Quem sou eu para julgar A, B, C ou D? Aí a Bíblia fala, peraí pastor, mas aí o senhor está falando contra a Bíblia também. Não estou não. A Bíblia fala que quando há um pecado, aí sim nós vamos juntar 2 ou 3 para julgar aquele assunto pontual. Mas isso não me dá o direito de apontar dedo, de ficar julgando, condenando e sentenciando, sem ao menos saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Então Deus, Ele nos deu graça, Ele nos chamou com propósito, Ele colocou pessoas diferentes, de nacionalidades diferentes. Eu mesmo sou de outro país, eu sou de Pernambuco, eu sou de Recife. Eu não sei aqui. Então eu comia girimum com macaxeira. Olha a casa amarela. Pois é, está vendo? Tem outro nordestino aqui, outro do exterior aqui. Você entendeu? Tem outros que é paulistano, tem outros talvez que sejam lá do sul. Cada um tem uma cultura, cada um tem uma. Mas Deus juntou todos nós. Deus nos colocou no mesmo propósito. Deus nos chamou para a mesma unidade. Deus nos conclamou para que nós andássemos na mesma direção. Deus nos capacitou através de Jesus Cristo para que aqui estivéssemos. Você consegue entender isso? É isso, meu irmão. Então, aqui tem conceitos, valores, famílias diferentes, mas estamos juntos no mesmo propósito. Então, quem sou eu para te julgar, sentenciar e condenar? Aleluia. Quem sou eu para, dentro do culto ou da vida cotidiana, olhar para você e virar as costas como que eu não te vi? Quem sou eu para não ter empatia por você? Deus nos chamou para ter empatia pelos nossos irmãos, não antipatia, não contencioso, não fofoqueiro. Deus nos chamou para nós andarmos em unidade e em amor. E é interessante, irmãos, que Paulo, trazendo esses ensinamentos, ele aqui no versículo 6, ele de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Graça é um favor merecido. Graça é aquilo que eu não tinha direito e nunca alcançaria se não fosse o amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Romanos, no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia fala, sendo, pois, justificados pela fé, tende paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, tende paz com Deus, a qual nos dá acesso pela graça. Então Deus, nós temos paz com Deus quando nós temos paz com a igreja. Nós temos a graça de Deus atuante em nossas vidas quando nós andamos e reconhecemos o propósito de Deus para cada um de nós. É essa
É esse entendimento que Deus requer de nós. Se eu vou, meu irmão, eu volto a trazer aqui uma analogia. Se eu vou fazer uma prova de matemática, eu tenho que estudar bastante para aquilo, para eu entender aquilo que eu vou fazer, para eu não ser reprovado naquilo que eu me propus em desenvolver. Muitas vezes nós nos sentimos capacitados já, mas essa autoanálise foi feita. Nós temos de fato o conhecimento e o entendimento de onde nós estamos e onde nós queremos chegar? Essa é a pergunta que não pode calar para cada um de nós. Versículo 9 aqui fala que o amor não seja fingido, aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas que a gente convive, que é terrível isso dentro da igreja, que abraça você, meu pastor, parece conta comigo, pastor, sou seu servo. Pastor, brincadeira. Meu irmão, pelo amor de Deus. O amor, ele tem que ser sincero, a gente não pode ser fingido. A gente tem que amar de fato e sentir de fato aquilo que o irmão, que a irmã, que o nosso pastor, meu irmão, você não sabe a carga, o peso que é um pastor conduzir, está na condução de uma igreja. Por quê? Não só pelo fato dele ser o anjo da igreja, colocado por Deus, espiritualmente, ele é a parabólica, ele recebe todo o contra-ataque primeiro nele. E quando você, que é corpo de Cristo, parte integrante do corpo de Cristo, sofre alguma coisa, ou você comete um pecado, ou está passando por alguma coisa, você acha que a igreja espiritualmente também não sente? Está enganado. Nós, como membros desse corpo, como parte dessa engrenagem, desse relógio biológico, vamos colocar aqui, cabeça, tronco, membro, aí tem os órgãos internos, cada um tem uma função específica, e se um órgão não funcionar bem, todo o corpo vai sentir. Se você pegar uma agulha e chega lá no dedinho, lá no pequenininho, lá no pé, dá uma agulhada nele ali, o que você vai fazer? Na hora, ai! Mas só o dedinho está lá embaixo, ele está tão ali escondido. Que é isso, rapaz? Você que se sente muitas vezes pequeno ou menosprezado, não, você é parte integrante fundamental da igreja de Cristo. E você que acha que é o cabeça, que está demais, sem esse pezinho aqui você não andava. Sem esses dedinhos aqui você não segurava, mas eu tenho esse aqui ainda. Aqui, ó. Uma corrupção do homem exterior, um acidente que quase ceifou a minha vida, mas Deus teve misericórdia, eu estou aqui no lugar. Sentir. Como é que eu não vou sentir? Como é que o irmão sai da igreja, o irmão está do teu lado, que ora, que adorava, que jejuava com você, que tinha comunhão com você, sai da igreja e você não está nem ali, meu irmão? Ela faz falta. Agora, essa é a função do pastor? Não. Ovelha gera ovelha. Não é uma função melhor só do pastor, é da igreja. A responsabilidade de buscar não é só dele, não é minha, é sua, é tua, é sua, é dele, é dela, é de todo mundo. Mas é fácil, né? Muito tranquilo a gente passar a responsabilidade para o outro. Ô Adão, o que houve, rapaz? Eu comi o fruto ali que a mulher que tu me deu. Foi, me deu aqui, falou que era branco. Aí chega na mulher, não foi eu não, eu fui enganado, foi a serpente. Ou seja, sempre tirando a responsabilidade
Meu irmão, infelizmente, para várias pessoas na igreja, a participação na ceia, ela passa a ser um momento particular. Muitos vêm à igreja para participar do culto, entendendo que isso é um momento importante, e é importante. Muitos vêm pensando que vai comer o pão e vai tomar o suco de uva e vai ter a comunhão com Deus e vai sair daqui fortalecido, revestido de poder e autoridade e vai receber a cura. Sim, isso também acontece. Mas Deus espera algo de nós. Não é só a comunhão vertical que devemos vir buscar na igreja. Não é só o relacionamento com Deus. Você tem pessoas que estão na frente e atrás, do teu lado direito e do lado esquerdo, que merecem também a tua atenção, a tua consideração, o teu respeito, o teu amor, que recebe a unidade que Deus requer de nós. A maioria dos participantes, infelizmente, só pensam na comunhão vertical. Agora, essa noite, Deus está nos chamando a esse entendimento, que nós temos que ter a comunhão vertical também. Aleluia. Amém? Quantos estão entendendo de glória? A Bíblia fala aqui em Paulo, em Coríntios, no capítulo 11, versículo 27. A Bíblia nos relata que haviam ali na igreja muitos membros da congregação que iam participar da ceia, mas sem entendimento, que iam para comer, para beber, não consideravam os irmãos que estavam na frente, lá, do lado, atrás, e com isso, infelizmente, eles estavam cometendo um grande pecado, porque eles comiam e bebiam e não consideravam que o irmão que está do lado dele estava muitas vezes passando fome, passando necessidade. Ele estava tão somente preocupado só consigo, com a sua família, com os seus, esquecendo que o quê? Que todos nós somos de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. E com isso, Paulo nos advertiu falando que havia na igreja muitos doentes. Muitos fracos e muitos que estavam morrendo. Agora, essa morte aqui, ela não refere tão somente à morte física, mas também espiritual, que é principalmente a espiritual, porque quando nós não entendemos que o motivo, o propósito de nós participarmos da ceia é ter essa comunhão com Deus, mas também com os nossos irmãos, nós olhamos só para nós, para as nossas necessidades, esquecemos de exercer o amor, a unidade e a comunhão que Deus requer de nós. E por causa disso, Paulo orientou então ali aos Coríntios: examine-se, pois, a si mesmo, antes de comer e beber deste suco de uva, deste cálice. Esse autoexame para ver se há amor em nosso coração, não somente por Cristo, mas também pelo corpo de Cristo. A Bíblia nos revela no livro de Lucas, no capítulo 10, 27, e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aleluia. Pastor, mas quando que aconteceu isso?
um fariseu, doutor da lei, para experimentar Jesus, experimentar se Jesus era mesmo de Deus. Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus só fala isso. Olha, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós temos agido dessa forma. Nós temos tido esse entendimento de amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Nós temos sido cristãos inteiros naquilo que Deus requer de cada um de nós. Esse é o autoexame, é a introspecção que Paulo requereu do povo ali em Corinto. Sabe por quê, irmãos? Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, fala que se alguém diz que ama a seu irmão, olha só, e o aborrece, é mentiroso e comete pecado. Olha que coisa terrível. Como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo? Como é que eu vou exercitar esse amor ao meu Deus, se eu não tenho amado o corpo do meu Deus? Se eu não tenho agido desta forma, eu tenho feito acepção de pessoas, eu tenho favorecido somente quem me favorece, eu tenho andado somente com quem quer me favorecer em alguma coisa. Aquele que diz que ama a Deus deve também amar ao seu irmão. Não amar da boca para fora, não amar de palavra, mas amar de atitude, de ação. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha para o irmão que está do teu lado e para a irmã, fala assim para ele: você precisa me amar. Esse é o grande mandamento, meu irmão. Esse é o grande mandamento, minha irmã. Amar a Deus acima de todas as coisas e nós nos amarmos. Amarmos com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. Amarmos, sabe, mesmo quando você está meio rabugento, meio ranzinza ali, rapaz, não vou nem gostar ali, que o trem está pegando fogo. Eita, vai, você tem que amar. Agora é fácil, não é não? Vai falar que é fácil, meu irmão? Não é. Eu preciso sentir para amar. Eu preciso sentir para perdoar. Não! Sabe por quê? Porque o perdão independe de sentimento. Você não precisa sentir nada não. Para você sentir e viver o amor de Deus também, para você sentir a presença do Espírito Santo, você não precisa arrepiei, agora senti. Não! Irmão, eu não preciso estar aqui gritando, falando em línguas, orando e sapateando e fazendo tatatá aqui, para que o Espírito Santo age no teu coração, não. Porque não depende do pregador, não, depende de você, depende da tua comunhão com Deus, depende da tua fé, da tua alegria em servir, em viver diante do Deus Todo-Poderoso. Não depende de nós, depende de você. Eu fico imaginando, pastor, obreiros, portar, igreja. Eu fico imaginando Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar. Nunca eu vou te falar agora. Eu fico imaginando, eu pego a Bíblia e fico olhando ali o Sermão do Monte. Jesus, quando estava lá pregando lá, ou ensinando aquele povo, ele ficava tal. Não, meu irmão.
irmão, oh, peraí, pastor, então é errado? Não, não estou falando que é certo ou errado, meu irmão. Eu só estou falando que eu estou usando um modelo que me agrada. Por isso você não vai ver eu gritando, eu pulando, cada um que tem a sua forma, a sua maneira. E eu não, quem sou eu para refutar a maneira e a forma de cada um trazer a palavra? Só que eu particularmente, eu vejo Jesus ensinando uma profundidade, uma forma tão verdadeira, tão, sabe, sincera, que tocava a alma, tocava ali, dentro do coração das pessoas, sem precisar criar subterfúgio, sem ficar, sabe, eu fico lá imaginando, eu falava, Deus, eu não sou pregador, eu não sou, até estava vindo com a minha esposa agora, e eu estava comentando, eu falei, minha esposa falou, mas você não se sente pregador? Eu falei, não, eu não sou pregador, eu sou um ensinador, eu gosto da palavra, eu amo a palavra de Deus, eu trago assim com alegria, mas eu não preciso aqui estar fazendo e tal, aqueles negócios, porque não é em mim, não é de mim, só que tem pessoas que fazem, amém, tem pessoas que se alegram, amém, a minha forma, a minha maneira não é, mas eu não sou pregador, eu falei para ela, e estou falando aqui para a igreja, eu já falei para o senhor também, né, pastor, eu não sou pregador, eu vou trazer uma palavra e Deus vai falar comigo, vai falar com a igreja, em nome de Jesus, eu creio. Aí o pastor falou, não, é assim mesmo, é assim que eu gosto também. Aí eu vim aqui com toda alegria, está aqui com a minha esposa, né, me honrando aqui também, obrigado por ter vindo. Ela foi convidada para estar lá, enfim, está aqui comigo, né? Agora, quem ama, maltrata. Quem ama, meu irmão, minha irmã, faz acepção de pessoas, cria grupinhos na igreja, panelinhas, falando, vamos ficar aqui, aqueles jovens ali, ó, aquela ali, ó, os obreiros, não, aquele obreiro, aquele nome fala demais, as irmãs ali no círculo, né, de oração, ó, aquela irmã, quem ama faz acepção, quem ama vira as costas para os outros irmãos. Não adianta, irmãos, se a gente tem um modelo de amor, se a gente tem uma referência de amor sublime, de amor fraternal, que Deus nos ensinou, que Jesus trouxe para mim e para você, por que eu vou agir e remar contrário àquilo que Deus me ensinou? Quem ama não maltrata, quem ama não faz acepção de pessoas, quem ama não exclui, quem ama inclui, quem ama traz para perto, quem ama quer ter relacionamento, quem ama quer saber como que a pessoa está, quem ama tem que demonstrar isso através de atos, de atitude, de ação, não através somente de palavra, não. Quem ama não age com falsidade. Quem ama não fala mal dos irmãos, não fala mal do líder, não fala mal do seu pastor. Isso não é o modelo de amor que Deus estabeleceu para mim e para você. Amém? Aleluia. Também devemos demonstrar o amor aos nossos irmãos através dessa comunhão horizontal, não somente na vertical com o nosso Deus. A demonstração do verdadeiro amor que Deus estabeleceu como fundamento da sua igreja é amar ao próximo como a nós mesmos. A participação, meu irmão e minha irmã, na ceia não deve ser isolada. A participação nesse momento tão especial, ímpar. Mas peraí, como assim, meu pastor? No mês que vem a gente vai ter de novo, você não sabe. Se Jesus vier antes, se você partir antes, tem que ser ímpar, como se fosse a última vez. Quem participa dessa ceia, participa do benefício do sacrifício de Jesus.
Quem participa dessa ceia, participa da remissão dos pecados. Quem participa dessa ceia, participa da morte vicária de Jesus, que era para ser morte minha, que era para você ter morrido ali na cruz. Então os benefícios desta participação aqui nesse culto, ela tem que se estender a toda a igreja, em unidade, em amor fraternal. A paz de Cristo, ela não é para cada um de nós individualmente. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz de Cristo, ela não é individual. A paz de Cristo é para gerar a unidade. Estar em paz com Cristo significa essa união, a unificação dos propósitos que vão nos levar a um só objetivo, que é ir morar no céu. Onde numa paz entre os irmãos, olha que coisa terrível, aí falta também a paz de Cristo em nosso coração. Não adianta você falar que está em paz com Deus, se você tiver em briga, em desavença e contenda com o teu irmão. Quem procura a reconciliação com Deus deve encontrar a reconciliação com o irmão, com a irmã, com todos na igreja. A Bíblia nos revela em 1 Coríntios 10, 16 e 17: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Interessante que quando esse pão ele vem inteiro, não é isso? O pão ele vem inteiro. Aí houve o quê? O partir do pão, vários pedaços. E quando você pega todos esses pedaços e junta novamente, o que é que eles se tornam? Só um pão. E passa a ter a unidade novamente. E é isso que Deus requer de nós. Por isso que eu estou falando e falando de novo. Meu irmão, para entrar em nosso entendimento, em nosso coração. Deus requer a unidade da igreja, em nome de Jesus. Por isso Paulo disse: visto haver um só pão, todos nós somos um só corpo, porque todos nós participamos desse pão único. Nós somos um só corpo. Nós temos que entender isso. Se uma parte sofrer, todo o corpo tem que sentir. Se um só sumiu, saiu, peraí, onde é que está o irmão? Onde é que está aquela irmã? O pão, ele é o símbolo da união e comunhão de todos os participantes com Cristo. O pão na mesa nos remete às palavras de Jesus em João 6,51: eu sou o pão vivo que desce do céu, quem comer deste pão viverá para a eternidade, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para que o mundo tenha vida. Jesus é o pão vivo. Jesus se entregou por mim e por você. E quando nós participamos disso, nós estamos dizendo a Deus: olha, Pai, eu quero participar, eu quero viver a eternidade com o Senhor, eu quero que a igreja do Senhor, em unidade, vá junto comigo. Não é eu individualmente, é o corpo, é a unidade, é o pão inteiro. Então vamos aqui. Meu irmão, à primeira vista, talvez você, eu, a gente naquele julgamento que a gente está capacitado para fazer, né? Eu como juiz todo poderoso, eu sou o bambambam, eu olho para os irmãos aqui e falo: o que esse cara está fazendo aqui, rapaz? O que essa mulher está fazendo aqui? A gente se julga o capacitado, né, o habilitado
Talvez as pessoas que estão do seu lado não sejam as pessoas que você escolheria para estar aqui. Eu não conheço você, eu não conheço a tua vida, Deus te conhece. E no seu julgamento, no nosso julgamento, enquanto homem, raça humana, homem e mulher, talvez nós julguemos assim. Quem é essa pessoa para aqui estar? Mas devemos nunca nos esquecer que quem está aqui não foi escolhido por mim, não foi escolhido por você. São todas as pessoas que Cristo escolheu, que Jesus escolheu. E quem é você para querer julgar? Rico, pobre, preto, branco, acaba bonito assim que nem eu, os mais feios. Estou brincando, gente. Eu reconheço a minha condição de feio, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Todos que estão aqui foram chamados e escolhidos por Deus para aqui estar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: você não está aqui em mero acaso. Você não está aqui por mero acaso. Você está aqui, meu irmão, minha irmã, porque Deus te escolheu para que aqui estivesse. Amém? Em Efésios, para finalizar, 4, versículo 4 e 5, há um só corpo, um só Espírito, do mesmo modo que a vossa vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Amém. E assim eu finalizo agradecendo a Deus pela oportunidade, ao pastor Antônio Cleito, pela honra que ele me concedeu de estar aqui essa noite. E gostaria, pastor, se o senhor me permitir, de convidar a igreja para se colocar de pé e a gente fazer, não sei quem conhece.